Fala galera, e aí, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao 11º episódio do nosso podcast Café Entre Nós. Estou muito feliz de estar aqui com esse convidado maravilhoso. Eu queria começar hoje já, esse retorno, essa segunda temporada, de uma forma diferente, sabe? Apresentando logo o convidado. Eu estou muito feliz porque é um amigo particular. Eu sou muito feliz de ter ele como meu amigo, Ian Oliveira, 26 anos, casado com a Bianca Oliveira e pai do Isaías. E meu amigo, como você tá? Tô bem, mano, tô bem, Seja graças a Deus. bem-vindo, viu? Obrigado. Mas antes de tudo isso, eu queria falar dos nossos patrocinadores. Ah, fica à vontade, viu? Pelo amor de Deus. Falar dos nossos patrocinadores. Quem faz esse podcast acontecer? Nós temos a Dual Physiocare. Essa aqui eu sou suspeito pra falar porque é a minha empresa, né, cara? Essa aqui leva a fisioterapia até você. Ah, tá difícil. O Uber tá caro, tá chovendo, o BRT tá ruim. Não tem problema, a fisioterapia vai até você. O outro patrocinador, que é pioneiro conosco aqui, é Tudo Energia. Era tudo lâmpadas, né? Quando começou o nosso podcast, era tudo lâmpadas, mas agora é tudo energia, porque tudo relacionado à energia você encontra nesse endereço aqui, ó, Travessa Pinageste 199. Temos também conosco Bitos Compensado, é o mais novo patrocinador, né, do meu amigo Henrique, o famoso coração. Tudo que você precisar sobre materiais de construção, você encontra aqui, ó. O evangelho, ele é totalmente imersivo, né, não, Ian? É É. você abençoando, comprando com nossos patrocinadores, eles irão nos abençoar também. E o nosso pioneiro também, que eu não poderia deixar de comentar, é o meu amigo Emanuel Pimentel. Conhece essa fera aí? Conheço, Emanuel. acompanhei o podcast dele, foi uma benção, mano. Rapaz, esse aí tá conosco sempre, graças a Deus. Consultor imobiliário de alto padrão, você que quer comprar o seu imóvel, um sonho, ó, tem que procurar Emanuel Pimentel. E queria deixar um convite aberto para você. Você quer ajudar esse podcast a acontecer? Entre em contato comigo, entra no nosso direct, manda uma mensagem. Ah, Robson, eu quero ajudar, quero fazer acontecer. Como eu falei, é imersivo. Você nos abençoa e Deus abençoa você, certo? Então, vamos ao que interessa. Meu amigo Ian, eu quero saber de fato quem é Ian, onde ele vive, onde habita, como começou. Fale um pouco de você, meu amigo. Amém, Robson. Primeiramente, quero te agradecer o convite que você fez. Promessa é dívida, né? Com Costuma certeza. falar, né? Porque a gente sempre conversou, né? Quando vier no Brasil, não deixa de vir aqui, não deixa Com de vir aqui. certeza. A gente tá aqui. Quero agradecer o convite, a honra. É um podcast da qual eu fui muito edificado e sou muito edificado e participar desse momento, dessa abertura da segunda temporada, pra mim é uma honra. Então, obrigado, mano, desde já pelo convite. Maravilha. Está abrindo aqui com chave de ouro com esse cara maravilhoso. Ian, assim, a gente sempre fala com nossos convidados, né? Tem uns que chegam aqui e falam, não, pô, eu nasci em berço cristão. O cara chega, não, eu conheci Jesus na minha adolescência. Queria saber de ti, como foi tua caminhada com Cristo? Nasceu em berço cristão? Como foi isso? Conta um pouquinho pra gente. Cara, assim, eu eu não nasci em berço cristão, necessariamente. A minha família sempre veio bem do lado apostólico romano, do catolicismo, então a grande maioria da minha família sempre foi católica. O primeiro convertido da minha família mesmo foi meu pai. Tanto na parte paterna como materna, a minha família sempre, todas essas ambas partes, elas sempre foram muito católicas. É, Então, quando aconteceu do meu pai se converter, eu tinha por volta aí de 7 anos. Mas tem a frase que o pessoal diz assim, né? Que filho de crente, crente não crente, é, né? pode crer. Então, precisava eu ser, eu tomar minha decisão. E até um dia em que, quando foi aberta uma igreja, que é a igreja Bom Jardim 3 que fica na passagem, na Travessa Bom Jardim mesmo, Certo. na época pastoreada pelo pastor Expedito e a pastora Socorro, inclusive quero deixar aqui um abraço para eles. Foi que na abertura mesmo da igreja eu fui a primeira pessoa a ser convertida na igreja. Que inclusive ela hoje tá completa. Ela hoje, nessa semana, ela tá Mas tu já completando. vinha, tipo, frequentando outras igrejas? Não, eu ia com meu pai. Tipo, eu ia Ah, com meu sim, sim, pai. sim. Meu pai era regente coral na Assembleia de Deus da Guarani. Não sei se Sim, você sim, sim, conhece. sim, sim. Meu pai era regente do coral ali e eu ia com ele, mas
só mesmo frequentador. O encontro, ele é pessoal, né? Ele é pessoal, é necessário que a gente conheça. Eu também, desde que eu me entendo por gente, né? Meus pais são cristãos, só que chegou o momento que é contigo. Sim, tem que ser algo que tem que partir de cada pessoa. Então, quando a gente entende que, na verdade, aquilo que os nossos pais eles plantam em nós, é como Paulo ele vai dizer, é algo que eu gosto muito de citar. Paulo ele vai dizer lá para a Carta de Coríntios que quem dá o crescimento é Cristo. Então, quanto mais a gente semeia, mais a gente ara a terra, mais a gente arruma, é ele que vai regar, é ele que dá o crescimento necessário. A gente pode fazer de tudo. Então, os pais, eles ensinam um caminho. Que deve andar, né? Mas é muito interessante esse Robson, porque o que eu gosto de frisar é que o quê? Às vezes a gente acha que é para só ensinar o filho o caminho, mas a Bíblia vai dizer que é no caminho, ou seja, a gente tem que estar caminhando junto. Porque o primeiro testemunho que os nossos filhos vão ver de nós, o primeiro testemunho de vida que eles vão ver é de nós. Então é necessário para que possamos ter uma família convertida, tem que partir primeiramente de nós. Então eu via muito meu pai indo para a igreja, eu via ele dando testemunho, mesmo ele sendo o único e tudo, e para mim foi o grande exemplo para eu seguir a Cristo. Entendi. E aí foi que eu tomei a decisão Quantos anos isso? eu tinha por volta de 9, 10 anos, mais ou Ah, menos. pode crer. Cara, isso é muito importante. Eu lembro que. Eu sempre gosto de falar isso. Porque minha mãe me levava pra escola dominical. E eu nunca gostei de acordar muito cedo. Nunca fui esse cara. Eu não gostava de ir. Não gosto, de fato. Eu ia às vezes pra brincar, algo do tipo. Mas olha a semente que foi plantada de uma insistência. Tipo, eu não tinha querer, pô. Entendeu? Tu Sim. vai ou vai. E eu ia, e hoje, por exemplo, olhando pra trás, eu vejo o que foi plantado em mim, né? E vejo a colheita que Sim. foi possível ter. E que maravilha, meu amigo. Me conte, você tem um chamado, né? Um chamado. Tu aceitou Jesus ali com 9, 10 anos, mas quando foi que tu entendeu e viu, o Senhor me chamou pra isso? Quando tu se deu conta disso? Cara, assim, no momento de muito discipulado dentro da igreja em que eu estava inserido, que era Bom Jardim 3, a pastora Socorro, ela me discipulou bastante. Então, ela me deu muitos ensinamentos muito valiosos naquele momento. E onde eu descobri, de fato, meu chamado, que eu disse assim, não, é isso que Deus ele quer pra mim, foi no momento em que eu estava inserido num projeto que antes tinha no Tempo Central dos Jovens Pregadores. Ah, sim, sim, sim. E era um projeto que tinha ali, foi ali que ela foi me levando e eu fui entendendo algumas coisas, eu fui aprendendo um pouco sobre homilética, eu fui aprendendo sobre exegese, como usar, da forma de usar e como o momento certo de falar e tudo, que a pregação ela tem uma introdução, ela tem um desenvolvimento, ela tem uma conclusão, ela parte tudo desse princípio e a gente tem que saber respeitar. Então, tipo, eu fui vendo aquilo e eu fui me apaixonando por aquilo. E na verdade eu acho que foi Deus, acho não, tenho certeza que foi Deus que gerou aquilo no meu coração como uma paixão por pregar a palavra. E aí foi no momento em que eu me apaixonei pela Bíblia, me apaixonei pela palavra, me apaixonei pelo Evangelho e me lancei para aquilo. E com 11 anos de idade É já tava pregável. pregando já. Que maravilha, cara. Cara, eu sou um entusiasta, apaixonado pela Bíblia também, né, cara? E a gente sente, como saber? O teu coração vai queimar por aquilo, né? É, é, eu lembro que quando eu olhava e via assim, pessoas pregando e comecei, de fato, porque eu conheci Jesus tarde. Eu ia pra igreja, mas eu não era crente. Eu acho que o meu encontro, de fato, com Cristo foi ali nos 17 anos, cara. Foi quando, de fato, o Senhor me chamou para conhecê-lo verdadeiramente. Porque até então ele era o Deus do meu pai, Sim. né? Ele era o Deus da minha mãe. Eu falava que era o meu Deus porque eles falavam que era o Deus deles. Mas conhecer como eu conheço hoje, eu fui ter uma experiência já bastante tardia aqui, né? E aí foi quando meu coração começou a queimar pela palavra. E quem te vê pregar, vê, cara, que tem um dom, né? Tem um Glória a Deus, chamado. mano. E o que tu fala assim pros jovens de hoje? Cara, como saber qual é o meu chamado? Além de queimar o teu coração, o que mais que eu posso pressentir para que Deus me chamou?
Cara, primeiramente, pra gente poder. Eu sempre recebo muito essa pergunta assim: "Ian, como é que eu faço pra identificar a voz de Deus, né? Como é que faz? Como é que faz pra gente poder conseguir identificar? Nada mais do que um relacionamento. Quando tu começa a se relacionar com uma Perfeito. pessoa, tu consegue identificar e saber quando aquela pessoa ela tá triste, Nossa quando aquela esposa, pessoa. né? Você sabe muito Com bem quando ela. certeza. Só no olhar, não precisa nem Não precisa falar. falar nada. Não precisa falar nada. Então você já sabe, já. Olha, amor, acho que eu vou jogar bola. No olhar, você já sabe que hoje. Hoje não vou, não. Deixa eu outro dia. A minha mulher disse que eu não quero. Eu disse que eu não quero. Hoje eu não quero, não. Então, tipo, você já sabe numa forma que, da forma do relacionamento, você já sabe como aquela pessoa, num simples olhar, num simples toque, numa simples palavra, você sabe no tom de voz, você sabe o que aquela pessoa quer. E com Deus não é diferente, mano. Tipo, você vai olhar pra todas as pessoas em que foram chamadas por Deus, todas elas eram pecadores, mas todas elas tinham um coração disponível para ser transformados por Deus. Todos eles, se for pegar lá em Hebreus 11, ele vai dizer sobre diversos heróis da fé, Verdade. mas todos eles tiveram um pecado e um erro, né? Tanto que eu gosto até de frisar que Hebreus 12, é a continuação, ele vai dizer, olhando firmemente para Cristo, porque Cristo, ele é o único modelo que é para ser seguido estritamente em Perfeito, todos os mínimos detalhes. E todas essas pessoas se relacionavam com Deus e buscavam mais de Deus. E eu acho que através do relacionamento com Deus, quando você busca um relacionamento com Deus incessantemente, não tem como você não saber, você não conhecer o chamado. Quanto mais você conhece a Deus, mais você se autoconhece. Verdade, cara. Então, a importância de se relacionar com Deus. Cara, tem um versículo na Bíblia que me chama muito a atenção, e tu vai entender o que eu quero dizer com isso, que ele fala que as ovelhas Conhece, ouvem a voz dele. Não só ouvem, como conhece, conhecem a voz dele. Então, quem tem relacionamento com ele, conhece quando o pai sabe? chama, quando o bom pastor chama, né não? É, atualmente, tu não tá morando, né, habitando aqui no Brasil, né, cara? E Sim. pra mim, eu lembro que teve uma bola, lembra? Uma bola de despedida. Lembro, Eu lembro. fui pego de surpresa. Como assim despedida? Pra mim foi do nada. Como foi que aconteceu? Tu tá exercendo o teu chamado na Europa, Portugal, Sim. né? Como que aconteceu isso aí, cara? Cara, foi do nada. Foi do nada. Do Foi nada. do nada. O, eu lembro que eu não queria ir pra Portugal. O meu pai que surgiu com um convite pra mim, porque o pastor Rafael, ele tava indo pra lá, ele conversou com meu pai e tudo. E na altura eu não queria ir. Eu não tava querendo ir. E eu até falei pra Deus assim, eu disse, Deus, eu não quero ir. Porque até então, Deus ele tinha me impulsionado pra estar junto numa outra congregação, que é juntamente da do pastor Ezequias lá na Mundurucus. Sim. E Deus ele me impulsionou pra estar ali. Deus confirmou que era pra eu estar ali. E eu disse, Deus, eu não vou sair daqui. Porque o Senhor me colocou aqui. Tipo assim, eu não olhei o padrão estrutural que a Europa podia me dar, a estrutura financeira que eu podia conquistar ali. Eu não olhei pela qualidade de vida, eu não Sim. olhei nada disso, entendeu? Eu não fui pelo exterior, mas eu fui pelo espiritual. Eu fui pelo aquilo que Deus ele ia confirmar no meu coração. Sim. E aí, quando foi numa vigília em que eu tava ministrando, foi muito engraçado isso. Foi algo inusitado, porque, tipo, eu tava ministrando nas pessoas, acabei a ministração e tudo. Quando foi, era até distrital a vigília. Quando foi eu sentei no banco, o rapaz chegou pra mim e falou assim, tinha acabado, tipo, tinha uns 6 meses que eu tava na Mundurucus. E o irmão chegou pra mim, me puxou e começou a orar comigo e falar algumas coisas. E ele falou assim: Deus te trouxe pra este lugar porque o lugar que ele te colocou é só pra você plantar. E outras pessoas vão colher no seu lugar. Não temas. Isso é que é muito forte. Ele disse: não temas, porque o que Deus tem pra ti não é pra esta nação, são pra outras Uau. nações. Repito. Cara, naquela hora assim, eu disse, Deus me quebrou, assim, tipo, tu quer confirmação melhor que essa, assim, tipo, e as outras coisas que foi acontecendo, sabe? Deus, ele foi encaixando tudo, eu fui precisar fazer uma cirurgia, a recuperação da cirurgia foi muito boa, eu consegui recuperar tempo pra poder ir, tipo, foi tudo encaixando, sabe, Robson? E quando Deus, ele tá no controle de todas as coisas, ele vai confirmando nos mínimos detalhes, seja da passagem, seja da onde você vai ficar, o lugar que você vai ser inserido, Deus, ele vai provendo tudo. A gente só precisa estar debaixo da palavra dele e E da disponível, permissão né? dele. Então,
eu me disponibilizei pra ir e acreditei naquilo que Deus havia falado pra mim. Então, foi meio que do nada. Foi meio do nada, mas Isso que eu queria entender de verdade, porque soou dessa forma. Do nada, chegou, falou, o Ian vai, a despedida dele que ele vai embora, cara. Mas como assim, cara? cara, assim, tipo, eu tava meio que, vou dizer assim, triste porque é um lugar que eu amo. Belém é, Ah, nem fale. Belém é minha casa, assim, eu brigo e brinco com as outras pessoas, que eu tenho muito brasileiro lá Terra do morando lá pão. fora. Fala muito mal do Brasil, sabe? Então, tipo assim, quer desdenhar e tudo, eu digo, não, não fala, porque é a nossa terra. E Deus tem promessas pra essa nação. Deus tem algo pra essa Glória a nação. Deus por isso, meu amigo. Cara, chegando lá, ok. Qual o impacto que isso teve na. Assim, a gente teve um bate-papo que antes, né? O brasileiro, o paraense, ele é muito caloroso, cara. Ele é o do abraço, né? Porque quem te conhece, sabe que tu é o cara. E aí, mano, beleza? Abraça e aperta na mão e aqui carinho. Como foi que tu chega lá e ser impactado por uma cultura totalmente oposta do que tu era acostumado? Cara, foi uma das partes mais difíceis. Ah, primeiramente, o que a gente sente bastante lá é essa relação. Segundo a culinária, né? Que não tem igual. É, nem me Desculpa, fala. E o açaí? desculpa aos outros irmãos que acompanham no Brasil, mas a nossa culinária aqui é a melhor, viu, irmão? Não, Oxi, não tem igual. não tem igual, não tem. Sabe disso. Então foi uma das coisas que a gente sentiu bastante foi isso, porque assim, você chega num lugar em que você tá acostumado a. Geralmente você tá sempre abraçando as pessoas, você cumprimenta, você vê o sorriso das pessoas. E geralmente lá, a grande maioria das pessoas, e isso aqui não é uma exclusividade do português, mas sim do europeu no geral, eles são muito fechados. Então, tem essa questão deles serem. E assim, vamos contextualizar aqui um pouquinho. Sim. Aconteceu muito de muitos brasileiros e muitas pessoas, muitos imigrantes no geral, e alguns brasileiros também, eles chegarem lá em Portugal e no geral, no povo europeu, no processo imigratório, quererem, vou colocar assim, como a gente conhece, usar o jeitinho brasileiro e Ah, sim. passar pessoas para trás. E assim, eu não julgo eles por esse fato, porque assim, eles acabam se retraindo e perdendo a confiança, achando que todos são iguais. Ah, com certeza. Então, acaba que, tipo, tem aquele negócio, você tem que conquistar a confiança daquela pessoa pra poder Já tem uma fama já, né? é o que. É igual, por exemplo, o que aconteceu com o povo judeu. Todo mundo acha que foi o povo judeu que matou Jesus, que na Sim. verdade não foi isso. Mas tinha lá uma meia dúzia de judeus que estavam ali E, pô, e, ele e pagou todas. acabou pagando o pato por causa daquilo. E na Sim. verdade não é isso. Então, assim como nem todos os judeus queriam a crucificação de Jesus, nem todo brasileiro ou todo imigrante ele é de má índole. Então a gente chega lá tendo que conquistar o nosso espaço, conquistar a confiança das pessoas que estão ao nosso redor. É mais difícil. Cara, você sair daqui, aqui eu brinco assim que eu falei nas igrejas que eu passei agora recentemente, eu disse assim, Deus tem algo aqui em Belém que ele não tem em outros lugares. E já começa pelo clima. Deus tem um fogo aqui diferente, já começando pelo clima. Então, você acredita? Você é o 11º convidado. Desses 11 convidados, 9 falaram isso. 9, 8 falaram isso. Que o Senhor tem algo com Belém do Pará. E tem, mano. E tem. E tem porque assim, se a gente for pegar a história da igreja, Deus ele sempre ele age no caos. Sempre quando acontece um avivamento, pode pegar e olhar a Bíblia inteira, até mesmo dos avivamentos contemporâneos que a gente tem tido diante. Vou dar um exemplo que é um dos mais famosos, o John Wesley. Sim. John Wesley, a rainha, é muito engraçado quando Napoleão ele tá à porta da Inglaterra. Isso é uma história muito inusitada que eu tava lendo semana passada e eu achei muito legal. E foi uma coisa que falou muito durante esse final de semana comigo, foi isso. Napoleão estava às portas da Inglaterra. E a rainha, ela manda mensagem para Napoleão. E tipo assim, a guarda de frente da rainha, os canhões dela não deixavam os navios de Napoleão avançarem. E ele tentava de todas as formas. E a rainha manda uma mensagem para ele dizendo assim: pode ficar tranquilo que tu não vai entrar aqui. Eu tenho mais medo dos joelhos de John Wesley do que dos teus canhões.
Ou seja, e dentro desse quesito, eles cercaram a ilha que a rainha estava, deixaram ali as pessoas sem alimento, deixaram Sim. de entrar medicamentos e tal. Estratégia de guerra, né? Tanto que tinha 300 mil na ilha e surgiu o surto da peste negra até então, foi Sim. no século XVIII, surgiu o surto e tal, e morreu ali 100 mil habitantes da ilha durante esse período. Mas dentro disso, dentro desse contexto, igrejas estavam sendo fechadas, eh, pastores estavam deixando de pregar o evangelho para ficar em casas de prostituição, jogatina, faziam várias coisas. Então, tipo, de 10 casas na Inglaterra, 7 eram prostíbulos. Então Deus No sempre, meio do no caos. meio do caos, Deus ele há de levantar alguma pessoa. E sabe o que é incrível? É impressionante o quanto que Deus permite que esse caos se desenvolva para que a glória dele resplandeça sobre isso, Sim. né? Deus tem prazer, né? Achar que deixar Satanás pensar que ele venceu, Tirar algo do improvável, tirar né? algo do improvável, que dessa forma, por exemplo, é quando tu olha pra alguém e fala, cara, esse cara aí, só Deus poderia ter salvado ele. É exatamente aí que a glória de Deus se manifesta. Aí entra o versículo que fala assim, né, Robson, que ele pega as coisas loucas do mundo. Exatamente. É quando o inferno achou que tinha vencido. Ele ressuscita ao terceiro dia, né? Ele levanta, mano. Ele levanta assim. E eu falo assim, porque a gente hoje no Brasil, a gente vive uma crise política. Infelizmente, já há alguns anos a gente vive essa questão de que o povo não acredita mais nos políticos, não acredita mais em promessas, em palavras, e a gente acaba olhando nessa perspectiva e se acostumando, tipo, todo mundo que vai, um exemplo aqui, todo mundo vai pro plenário, todo mundo que vai Corrupto. para Brasília é corrupto ou não presta. Tipo, a gente tá nessa crise. E devido a isso, acaba refletindo em todas as áreas, acaba Ah, com refletindo na área da certeza. saúde, em área. E só que aí existe algo em que a Bíblia nos diz que o governo do mundo está sobre os ombros de Cristo. Então, se o governo do mundo está sobre o governo do mundo está sobre os ombros de Cristo, nós somos a igreja, ele é a cabeça. A gente não deve aceitar. Só que o mal da igreja, o que é o mal da igreja? Rob? Você achar que o país ele vai ser governado do plenário, sendo que, na verdade, o país tem que ser governado pela igreja, pelos Uau. joelhos da Sim, igreja. sim, sim. Então é necessário, mano. Quando a rainha fala isso, é uma das coisas que me deixa impactado, que ela diz que ela tem mais medo, ela tá cercada. Mas ela fala assim, olha, eu tenho mais medo dos joelhos de John Wesley do que os seus canhões que estão apontados pra mim. Então, vê o tão forte que era, porque a proporção em que o Wesley tava ali pregando era algo que era notório que ia ter um crescimento e teve. Ele se levantou num período em que ninguém estava querendo, assim como Deus sempre levanta alguém quando ninguém está querendo. Se for pegar aqui diversas pessoas Sim. na Bíblia, a gente vai olhar que em momentos desfavoráveis eles se disponibilizaram. Isaías, por acaso, a Bíblia fala que Isaías ele vê o trono, ele vê a glória e ele diz assim: Deus, não sou digno. Sou uma pessoa de lábios impuros, habito num povo de lábios impuros. Sou uma pessoa de lábios impuros. E aí o anjo pega com as brasa viva do altar, como Atenaz, e toca nos lábios de Isaías. Isaías se sente capaz, mano. Uau. Tipo, ele é transformado Sim. instantaneamente. Ele se disponibilizou, ele reconheceu, ele se humilhou. E ele recebeu algo de Deus. Ele recebeu. Quem foi Isaías? Um dos maiores profetas. E talvez o que mais entendeu no Antigo Testamento, descritamente pra gente, quem era o Messias. Quem era o Messias? Então, Tem revelações é, a respeito de Cristo, né? Que nem outro profeta nenhum tem outro a tem. respeito de Cristo. Cara, que surreal. Isso aí que tu falou a respeito do povo tá achando que a resposta para nossa geração, para o nosso país vem do plenário e ele vem dos joelhos de crentes dobrados. O próprio povo, né, corria atrás de Jesus. A Bíblia fala em João que ele se escondia Sim, deles, porque eles procuravam ele achando que ele tinha solução para o caos que eles passavam pelo povo romano, sim. né não? E o Senhor, vocês não entenderam nada. Não é sobre isso, né? E a gente vê que 2000 anos depois, a Ainda própria igreja continua. continua achando que vem de lá. E se isentando do seu próprio papel.
né? A Bíblia fala também, em Mateus 16, né? Quando Pedro recebe a revelação de Sim. quem Cristo é, que sobre essa igreja, né? Sobre essa pedra ficará minha igreja, e as portas do inferno não Não prevalecerão. prevalece. E quando não prevalece é porque a gente vai pra cima, né, cara? É, mano. A porta não vai prevalecer. Só que a gente se trancou, se fechou num lugar e não tá indo, entendeu? Não tá de joelho dobrado, indo pra cima da solução. Que É, quem tem é mano. Cristo, né não? Até Maria, até propriamente Maria, quando ela recebe a revelação de Gabriel, que ela seria a mãe do Salvador, ela entendeu errado, porque ela faz um cântico para Deus, agradecendo a Deus, falando assim: Deus, muito obrigado, porque agora o Senhor vai libertar a gente, o Senhor vai tirar a gente da cativa aqui do. Tipo, ela começa a cantar para Deus, assim, achando que ele é pro trono. A solução pro nosso tempo, né? Pra isso aqui, né? Tipo, é bem interessante porque o povo ali tava na mão de César. E aí, o que que acontece? Eles achavam que Jesus, até mesmo na entrada triunfal de Jesus no burrinho, né? Todo mundo achava que Jesus é pro trono, não pra cruz. Então, pega todo mundo de surpresa. Todo mundo acha que é uma coisa, mas na verdade é outra. E quando Deus quis se mostrar forte, ele não quis roubar trono de ninguém. Ele se pôs no madeiro, nu, para que mostrasse para todos nós que não é da nossa inteligência, não é pra gente compreender. É Exatamente. pra gente desfrutar da liberdade que ele concede pra gente. Impressionante, cara. Então, assim, a igreja ela precisa se posicionar, né? Precisa, Ela mano. tem um papel de extrema importância, né? E a gente vê que algumas igrejas estão até se adequando, né? Ao estilo que está surgindo e esquecendo, né? Que são os joelhos dobrados que é a solução para os Sim. problemas que estamos enfrentando. Voltando ao papo que a gente estava lá em Portugal, né? A gente estava em Portugal já, mas é assim mesmo. É, essa questão cultural lá, a forma que o senhor tá tocando a igreja lá em Portugal, tu Sim. consegue ver uma diferença de logo quando tu chegou lá e de como tá fluindo atualmente lá? Sim, mano. Sim, porque quando a gente chegou lá, esse foi um dos quesitos que Deus ele deu várias estratégias pra gente, deu vários tipos de direcionamento pra gente poder conseguir contornar essa situação. Eu lembro muito bem, só abrindo um parênteses aqui, que eu lembro muito bem que a gente recebeu promessas que a gente foi evangelizado pelo povo europeu, né? Quem traduziu a Bíblia foi um português, João Ferreira de Almeida. Então, Sim. tipo, a gente foi evangelizado por eles. Ah, por grande parte da população ser cristã, justamente por brasileira, no caso, é justamente porque isso aconteceu na época da colonização. A gente aprendeu bastante com eles. Depois surgiu outros segmentos e tudo naturalmente foi crescendo. E uma das coisas que a gente ouviu muito na promessa era que o Brasil seria um exportador de profetas, exportador de cristãos. E a gente chegou lá. Quando a gente chegou, as pessoas chegavam e falavam a seguinte frase pra gente: Aqui é um cemitério de igreja. Toda igreja que abre, fecha. Aqui é cemitério de pastor, é cemitério de profeta. Qualquer hora que abrir aqui, morre o profeta, morre o pastor. Pode esquecer isso Caraca, daqui. mano. Só, o pessoal só vem pra buscar qualidade de vida, só vem pra trabalhar, pra edificar sua família e pronto. Ninguém quer saber de igreja aqui. Não abre que não dá certo. Tipo isso. Sendo que tratavam a igreja como negócio, sendo que a igreja não se abre, nasce. Sim. E quando se fecha é uma responsabilidade muito grande, porque você não tá fechando, você tá matando. Então Verdade. é algo é muito forte. Você não pode chegar simplesmente e dizer, vou Não é abrir um uma igreja. negócio, né, cara? Não é uma empresa que tá abrindo simplesmente, né? Não é assim que funciona. E a gente chegou nesse contexto. E graças a Deus hoje, Deus ele deu muito discernimento. Hoje é uma casa de oração. Estamos hoje impulsionados, orando 24 horas. Geralmente os homens oram 24 horas, as mulheres oram 24 horas. A gente vai mantendo um ciclo. Hoje a gente está inserido até o final do ano com toda a igreja. A igreja toda junto tá orando. Então, Fecha, faz um relógio, tipo, vai vai fechando fechando o ano 10 de a... oração. Então, tipo, a cada uma hora tem uma família, uma Tem alguém pessoa orando. orando, tem alguém orando. Não Nunca tá para. aberto. Sim.
Sempre tá orando, porque a gente entende que uma vida de oração é o que vai fazer com que nós entendamos o que Deus quer pra Com gente. certeza, com A certeza. gente acaba criando esse período de intimidade com Deus e fazendo aquilo que Deus quer. Quanto mais a gente está em relacionamento com a pessoa, aquilo que a gente estava falando no começo, quanto mais a gente está buscando relacionamento com a pessoa, mais a gente entende o que ela quer. Mais o que a gente entende o que ela gosta. E assim a gente busca em Deus. A gente tem orado muito e Deus aí tem feito coisas grandiosas. Temos hoje 4 pastores. Temos numa igreja com capacidade basicamente aí para 300, que agrega 300 pessoas, entre 250 e 300 pessoas. Já tivemos esse ano já por volta aí de 3 batismos. Já vamos ter o 4º agora em dezembro. Tipo, Deus ele tem realizado coisas muito grandes. Os voluntários que Deus aí tem enviado aí são pessoas que estão entendendo a visão e estão agarrando, e estão querendo ir pra cima. Tipo, tudo aquilo que era adverso antes pra gente, que não parecia que podia acontecer, Deus ele mostrou para aquelas pessoas a qual declararam aquilo que não era. Sim. Quando Deus ele dá uma palavra, dá um direcionamento, só precisa que nós sejamos disponíveis para que ele possa fazer. Então, pastor Rafael, pastora Raquelinha, eles são pessoas em que estão empenhadas para que a gente possa viver essa vida de oração. Então, a gente sempre tá buscando estar em intercessão, todo momento intercessão, qualquer coisa é intercessão. E a gente tem vivido essa vida de oração e graças a Deus, Deus tem transformado. Depois que a gente fez isso, assim, que Deus deu esse direcionamento e a gente começou a fazer, foi transformação atrás de transformação. Famílias sendo restauradas, pessoas recebendo ministérios que antes achavam que não eram capazes. Vocês Vai surgindo. abriram, tipo assim, abriram a igreja lá? Ou já tinha uma igreja lá com vocês? Não tinha. Não tinha. Tipo, hoje a gente congrega na Lagoinha Porto de Mós. Então Deus ele deu direcionamento pra gente pra abrir lá. O pastor Rafael foi direcionado e a gente acabou começando o trabalho desde... Ele abriu meados de 2018 sua casa. Na casa? Em casa. Porque geralmente a Lagoinha ela parte desse princípio, em que é um GC, que é um grupo de crescimento. Sim. E vai ganhar na proporção para que você possa maturar e ir para um templo. E aí começou na casa dele. Primeiramente na Não casa do pastor multiplica. Rafael. E aí Cresce. vai crescendo até se tornar uma igreja. Não sabia, De cara, fato. interessante. Aí é bem legal porque é assim que começou a igreja, Então, né, cara? todo GC pode se transformar em uma igreja? Ou não? Depende da localidade do GC. Depende da localidade do GC. Porque o que abrange, o que pra gente abrange não é simplesmente só abrir uma igreja em cada esquina. Isso daí não é algo em que seja... Não criticando, porque Sim. eu acho que cada um tem uma visão e direcionamento de Deus e cada um pode estar debaixo de uma palavra. Isso daí não... Mas a gente parte dessa visão de ter o máximo de comunhão possível. Um exemplo, se tiver uma igreja, não tiver uma igreja daqui a 30 quilômetros e for possível abrir um GC ali para que pessoas também possam estar ali alinhadas naquela visão, amém. Entendi. Nasce uma igreja ali. Entendi. Mas se não for necessário, se Deus não te der o direcionamento, aí não precisa. Então a gente sempre tenta estar bem junto em comunhão. E se Deus direcionar, amém. Nasce uma igreja. Se não direcionar, Aí começou em 2018 lá e foi crescendo. crescendo e a gente... Quando chegou lá tinha igreja já, então? Ou não? Você... Sim, quando eu cheguei particularmente, sim. Quando eu cheguei já tinha a igreja já. Entendi. Eu acho que a igreja... Quando eu cheguei lá em meados de 2019, a igreja tava um mês e meio mais ou menos, já tava no espaço físico. Tá, sobre evangelização lá, esse ponto de evangelizar. Essa igreja, ela partiu de um princípio que já tinha cristãos que começaram a frequentar o GC, ou vocês foram ganhando pessoas e crescendo? Foi um pouco de cada. Um pouco de cada? Foi um pouco de cada. Uma pergunta. É mais difícil evangelizar quem conhece, digamos que desviados, ou pessoas que, tipo, já frequentavam e pararam, ou Sim. digamos que, pô, brasileiro foi a Portugal e não tem igreja aqui perto. E o cara deixa de frequentar e vai esmorecendo, né, e vê e tá afastado, né? Aí surge com um GC desse, por exemplo, o que é mais fácil? Ganhar esse cara para Jesus ou um português, um europeu que nunca ouviu falar de Deus? Oi.
Pergunta boa. Boa, né? Pô, obrigado. Essa Isso aí. daí você elaborou, você ficou pensando na Rapaz, isso aqui direta, né? eu tô te ouvindo e pensando nisso. Mano, assim, dependendo do contexto de cada pessoa, eu acho, na minha opinião, que talvez o português seja mais difícil. Porque geralmente quem já ouviu a palavra é mais suscetível a nem que seja pra ir lá só ouvir e tudo mais, porque a gente acaba tendo em nosso coração aquilo, né? Por mais que a gente esteja distante, de alguma forma, se a gente ouvir a palavra do Senhor, a É, gente a gente fica com a aquele gente é refrigério. perseguido É, por isso. Eu falo porque assim, eu já tentei, cara. De verdade. sim. Né? Logo quando eu perdi meu pai, eu falei, cara, eu não quero mais isso aí. Eu não quero esse Deus, não quero isso, não quero. E eu fui. Mas eu me sinto, sabe, como falando de Oséias, tem um momento que o próprio Deus, o marido, ele estreita Sim, o caminho e ele coloca espinhos e tu pisa e tu isso é lembra, nossa, forte. como era bom na casa lá, sabe? Que saudade de lá e deseja voltar. É dessa forma que a gente se sente, né? Então, É, esse cara chega no momento que fala, que saudade, né? E o que Deus traz pra gente, a Bíblia fala, que é uma paz que excede o entendimento humano. Ou seja, é uma paz que a gente não entende. Se a gente querer entender isso, é já... verdade. Não tem explicação. Então, esse cara que tá afastado, ele ouve e aí ele lembra como era bom na casa de meu pai. Era Então, legal, né? chegamos a uma conclusão que é mais fácil evangelizar. E tem ganhado muitas almas lá? Como é? Graças a Deus, mano, a gente já vai pro quarto batismo. E todos os batismos, Deus tem concedido pra gente a misericórdia de ter convencido portugueses a serem batizados. Glória a Deus, cara. Então, aquilo que parecia que era algo impossível aos olhos humanos, o que, tipo, não dá e É tudo muito bom mais. ver isso, né? Isso é a glória de Deus, mano. Nossa, Não tem explicação. Você falou sobre o evangelismo. Na verdade, o evangelismo não parte estritamente de Deus. O avivamento a gente acha que é uma ação de Deus. Sendo que, na verdade, o avivamento ele é uma reação de Deus para aquilo que a gente já está fazendo. Em Atos 12, o Espírito só foi apresentado porque a galera se reuniu para receber em uau. unidade o Espírito. Então, Deus ele só vai avivar a sua igreja se nós estivermos posicionados para isso. Então, é necessário partir de nós para que Deus reaja dentro disso. E aí o evangelismo ele vem, as coisas acontecem, mas o avivamento só vai acontecer através de uma reação de Deus ao nosso E movimento. falou em Atos, né? Um pouquinho antes disso tem uma mensagem de Jesus antes de subir. Não saiam, Sim. Não sai que você vai ser revestidos. não saiam, fiquem aqui, fiquem juntos, porque ele vem, Sim. né? Então é preciso, é necessário ter essa unidade, né, Ian? Sim, mano. É total, mano. É isso que a igreja ela tem que entender. Que a oração em unidade, ela faz com que. Pronto, eu vou trazer aqui uma frase em que pra mim agora eu não me lembro qual foi o livro que eu li, mas é muito, ela é muito profunda, que é assim, o conhecimento de Deus é autoconhecimento. Quanto mais você conhece a Deus, você se conhece. Você sabe quem você é. Então, tem até uma música que diz do irmão aí que não é tão conhecida. Leva-me, Senhor, a compreender quem tu és, pois só te conhecendo eu sei quem eu sou. Ou seja, Mateus 16, né? Quando Pedro recebe a revelação de quem Cristo é, ele é revelado aqui, a identidade ele dele. entende. Ele Ele entende, e tu és entende. Pedro, né não? Então, quanto mais a gente se aprofunda em Isso é conhecer quem forte. Cristo é, na verdade, isso aí é quando a gente entende quem Cristo é, a nossa identidade é revelada para nós, né? Eu só pude, como eu falei anteriormente, eu só pude entender quem era o Deus que meu pai servia quando eu conheci ele. E a partir disso eu comecei a me conhecer. A gente está falando de um papo sobre avivamento, Ian, e ainda existe um paradigma das pessoas achar que um avivamento são pulos, né? Tá longe disso. Sei lá, um movimento de falar em línguas só, de outras coisas, de um movimento de pessoas pulando, gritando e girando, né? Sim. E nós sabemos que o avivamento, na verdade, vem revertido de transformação, né? A gente vê pessoas que são avivadas, que são revertidas e transformadas, a vida transformada por Cristo.
Porque é impossível alguém ser tocado, ser alcançado por Cristo e não ter uma mudança completa de vida e de mente, né, não? Não, mano, não tem. Quando ele fala lá em Joel, a promessa de Atos 2 é a promessa que ele fala em Joel, né? Sim. Que é o cumprimento da promessa. A Bíblia vai dizer assim que ele derramaria do Espírito sobre toda a carne. Só que quando ele fala sobre isso, eu acho muito legal porque Paulo complementa dizendo assim que uma vez lavado no sangue de Jesus, nunca mais eu ia querer pecar de novo, para não passar novamente pelo sangue de Cristo, para não pisar novamente no sangue de Cristo. Ou seja, Paulo está dizendo assim, onde abundou o pecado, superabundou a graça, mas olha, não é porque superabundou a graça que eu tenho que ficar pecando toda hora para a graça superabundar. Ou seja, onde tem carne, o Espírito vem para transformar. Ele transforma, ele derrama sobre toda a carne o espírito, mas há transformação instantânea naquilo. Ou seja, toda aquela galera que foi avivada ali em Atos 2, todos eles ali, aconteceu, os vossos filhos profetizarão, os vossos jovens terão as visões, tudo aquilo acontece. Então, a gente tem que entender que quando aconteceu aquilo, houve transformação. E o avivamento ele só vem disso, através de uma transformação genuína. E só vai acontecer quando o Espírito é derramado. E quando o Espírito vem, derrama, aí tu começa a ver os frutos. Tu Exatamente. começa a ver que aquela pessoa antes não praticava a bondade, agora já pratica. Que aquela pessoa Fruto não do tinha Espírito, sim. mansidão, agora ela já tem. Que ela é uma pessoa amável, que ela começa. São coisas que o Espírito traz transformação. Tu vê o avivamento da pessoa e tu quer aquilo que a pessoa ela tá carregando. Tu começa a querer. Fala assim: quantos de nós ainda não vimos pessoas falarem assim, eu me converti porque eu vi fulano e eu falava que eu não acreditava que Deus podia transformar, mas eu vi a transformação na vida dele e quis aquilo que ele tinha. Uau. Então, é quando você entende isso e você começa a se deixar ser transformado e dar lugar a isso. É que é necessário também, né? Como que eu falei anteriormente, é que algumas pessoas acham que o avivamento é um local de pular, girar e gritar, falar em línguas. Sim, Vai muito além disso. Só que é uma transformação constante, sim, persistente e constante, dia após dia, sim. né não? Eu li recentemente uma frase, não lembro de quem é, é, mas é o seguinte, acho que tu já leu. Eu achei que o velho homem tinha morrido no momento em que eu mergulhei nas águas e me tornei uma nova criatura, né? Mas não, todo dia eu tenho que matar ele. Sim, E é a sensação que a gente tem, sim, né? Porque a gente que decide seguir a Cristo, né? Aceita Jesus. E em João fala que somente quem se converte, aceita Jesus, é possível receber o Espírito sim, Santo, que convence o homem do pecado e da justiça de Deus. Somente Ele é capaz de transformar nossa sim. mente, de fazer entender, né? Eu tava no carro com a minha esposa, ela falou, "Amor, como é que a gente vai saber que, tipo assim, é, como é que eu vou saber? Porque antes eu conseguia fazer isso, agora eu não consigo mais. Simples. Tu tem o Espírito Santo agora. Porque antes, falar mal de alguém, eu conseguia, era tão de boa pra mim, e hoje eu me sinto mal se eu comentar. Tem alguém aqui Uhum. falando, tu não faz mais parte disso. O próprio Espírito Santo te convida a te. Não é porque alguns amigos falaram, cara, você se afastou e tal. Não é, cara, não é isso. É que tem conversas que eu não participo Não tem mais. como E não é mais. porque eu sou o melhor. É porque o Espírito Santo não me deixa. Eu até queria, acho bacana. Acho legal, pô. Mas o Espírito Santo não, não mais faz parte disso. Você já começa a não se sentir bem naquele Não ambiente. consegue. E isso que traz o Espírito Santo. Isso é um forjamento de caráter, é uma metanoia, né? Algo que você tem uma mudança instantânea em relação a isso. Você não Exatamente. consegue mais. Não quer dizer que você se acha melhor do que aquelas pessoas, mas é que Não, é pelo o. contrário. A gente agora reconhece o quão miserável a gente é. Sim. Né? Não, Sim. ah, quando tu recebe o Espírito Santo, não é tu fala, não faço mais. Não, cara. Agora tu começa a dizer, cara, eu sou ruim. Nossa, meu Deus, eu preciso melhorar nisso. Ou tu faz alguma coisa, o Espírito Santo do nada vem aqui. Não é assim. Quantas vezes numa bola eu já não fui, falei mais alto com alguém e o Espírito Santo falou, Não não é é. assim. E aí tu fala, não sou assim. Isso é Espírito Santo. É exatamente isso, mano. Tipo, você falou algo a respeito que pra mim é algo que. Tipo, eu acho que deveria
reger a igreja nesse sentido. É de deixar com que o Espírito Santo ele haja. Que o avivamento, ele não foi um evento. E não foi algo que aconteceu em Atos 2 e ficou restrito ali. O avivamento, ele tá perdurando desde Atos 2 até agora. Tipo, ele derramou do Espírito sobre toda a carne. E o derramamento não parou. Tá acontecendo ainda. A nossa geração, claro que dentro dessas questões existe um reavivamento, então um avivamento dentro de um avivamento, que é natural de acontecer, como aconteceu com os reformadores, ou até mesmo com o que aconteceu depois, após Atos 2, isso daí é normal. Mas a igreja ainda não entendeu que o avivamento não ficou restrito lá. Às vezes a gente fica assim achando, não, o avivamento ainda vai acontecer e tal. Não, o avivamento já aconteceu. O Espírito Santo já foi apresentado, ele tá aqui agora, entendeu? E aí entra a questão que a gente acha, o culto parece que só vai ser bom se tiver alguém rodando, ou Não, se alguém pulando, ou chorando. O culto ex- só vai ser bom se for aquele pregador que for existem falar. pessoas que ainda acham que o Espírito Santo é uma sensação. Não, Sim, não me arrepiei hoje, não não foi foi bom legal o a culto. mensagem, não. Não, pô, o cara cantou lá, não foi assim, pô, não foi legal. O pregador lá, meu irmão, o culto prestado, se eu vou claro que a gente passa o nosso dia a dia com o Espírito Santo do nosso lado. Quando a gente adentra, reunidos a um templo, a gente vai cultuar. Então, não vem de lá, Sim, vai daqui, né exatamente não? isso. Só que eu tô esperando, eu tô esperando que venha, que venha, que venha, que venha. Não é assim. Sim, eu brinco com a minha pastora que ela é uma bênção, tá? Um beijo, minha pastora. Uhum. Mas eu brinco com ela assim, uma vez chegou uma irmã e falou pra ela assim, falou, pastora, mas eu não gostei disso nem daquilo. Ela disse, muito bem, irmã, ainda bem que o culto não foi pra você. Uau. Ela é uma É bênção, ela fala, exatamente ela é bem isso. sincera, É, mas é exatamente isso que acontece, mano. Tipo, não tem, você não tá prestando um culto para as pessoas. Não quer dizer que você vá denegrir alguém ou coisa assim, não. Mas você tá prestando um culto para Deus e quem tem que receber é é Ele. ele. Uma forma, se você tá adorando genuinamente, eu lembro que Davi, ele vai dizer isso assim, sabe, mano? Ele diz, olha, Senhor, eu te ofereci holocaustos, eu te ofereci tantas ofertas, tanta coisa. Eu sei que não é disso que o Senhor se agrada. Eu sei que o Senhor não recebeu nada disso, porque ele tinha acabado de pecar. Mas ele vai dizer assim, Senhor, mas eu tenho aqui meu coração contrito, será que serve? Eu sei que é Aham. disso que o Senhor se agrada. Toma aqui o meu coração contrito, mas faz uma coisa, não afasta a tua presença de mim. Uau. Então, é exatamente isso que a gente tem que viver, cara. É só querer a presença, A- independente da forma que seja. Se o louvor é agitado, se a parede é preta, se a parede é É azul, é branca. roxa, o que seja. A gente tem que viver genuinamente dentro da igreja e ter esse entendimento que o avivamento, ele está agora e só precisa a gente fazer uma coisa, mano. Quando adentrar dentro desse santuário que foi consagrado, porque a gente acha que a igreja só é institucional lá. Isso Não, aqui também, isso aqui existe, é uma existe igreja que a gente muito tá papo fazendo. de que a igreja sou eu, pô. Não tem isso? Não, Tem. pô, a igreja sou eu. Não, não vou. Não, congrega. Não congrego, não, porque, pô, tem um negócio que eu não gosto lá. Pô, o irmão lá, não sei o que, esse jeito. Desculpa. A gente vê ó, a galera cheia de desculpa, culpando terceiros, pra Sim, tipo, não, não precisa frequentar, não. É bom você. A gente tava brincando de ser minha esposa, e aí eu acho que tinha uma mão, eu acho que era uma imagem, um corpo todo. sim, Ah, tá, era uma tela da minha pós-graduação. E tinha um corpo todo e tinha uma prótese. Uma prótese. sim. Eu falei, amor, tá vendo que é isso aqui? Sim, é uma prótese. Pois esse aqui é um irmão que não faz parte do corpo. Ele não tem movimento. Ele tá morto. Ele só tá lá. Tá fora, não faz parte. Forte. E aí é exatamente isso. E aí o povo ele inventa desculpa. Né? A Laís postou um negócio recentemente. E isso nos traz maturidade. Toda igreja tem seus problemas. Sim. Toda casa, toda família. Nenhuma família é perfeita. Nenhuma. Nenhuma igreja é perfeita. O pastor Marcelo tem falado algo muito interessante. Que a igreja é um local de pessoas imperfeitas adorando aquele que é perfeito. Exatamente. Não vá numa igreja esperando que vai encontrar lá. Pelo contrário, meu irmão. Ali são pessoas que de fato sabem quem elas são e querem Tem uma frase melhorar. que diz, né, que a igreja é um hospital, então a gente vai parar pra te achar pessoas doentes, pessoas problemáticas, vai achar de Exato. tudo ali dentro, porque não dá. E a partir do momento que tu achar uma igreja perfeita, não entra nela, porque vai acabar Algo, com ela. algo tá errado. Tem que ter uma pausa aqui, né?
o nosso café, Ian, pelo amor de Deus, cara. O papo vai rolando aqui, e papo vai, papo vem. E a gente vai esquecendo, cara, do nosso cafezinho, Não que pode, inclusive Barão. pode ser. Pode? Pode? Inclusive, isso aqui é totalmente profético, tá? Tá tranquilo o microfone aí, Rodrigo, tá? É totalmente profético. O nome já diz, é café entre nós. Aqui, ó. São testemunhos de fé, né? Que edificam nossas vidas, cara. Nos encorajam pra não desistir. Eu recebo sempre muito. Tá amargo aqui, cara. Eu Não recebo. quero açúcar, não. Não? Que Outra isso, vez. cara? Esse cara tá europeu mesmo, né, irmão? Você é louco. E tem cafezinho lá? Tem, né? Tens. Da melhor qualidade. Inclusive. É um povo que gosta muito, viu? Trouxe um convidado aqui que ele falou: não gosta de café, não. Falou, meu irmão, pelo amor de Deus, você não é confiável. Não dá pra confiar em quem não gosta de café. Não dá mesmo. Não dá. E aí? Égua, tu deu um gole, não acredito, cara. Tem que ter o brinde aqui, pelo amor de Deus. Aqui, ó. É mesmo? Com certeza, meu amigo. Por mais episódios como esse. Com certeza. Sim, estávamos falando de Espírito Santo, avivamento. Eu queria saber um pouquinho. Você é pai de família, né? Estamos caminhando já pro final aqui do nosso podcast. É rápido, passa voando. Passa rápido mesmo. E a gente conversa muito, né? Apesar da distância, a gente conversa muito pelo WhatsApp sobre famílias. Sim, mano. E, pô, tenho minha família agora. E quem me acompanha nas redes sociais, eles sabem que eu sou apaixonado pela minha família, cara. A gente esteve agora recentemente no encontro com casais. E que lugar maravilhoso. E eu fiquei mais apaixonado ainda pela minha família. Porque tem uma canção que diz que ele me enxergou. Sim. Me enxergou na Linda. A minha tormenta. me livrou, hein? É bonito. É exatamente isso, cara. O Senhor me enxergou em um momento. Eu não merecia, cara. De verdade. Nós não merecíamos, mas eu me coloco no lugar, tipo, cara, é o que menos merecia. Sim. Sabe? E o Senhor me encontrou, me deu um lugar na mesa, me deu o verde, sabe? Sim. E me deu uma família. E eu lembro perfeitamente, a gente conversou sobre isso em 2022. O Senhor tocou no meu coração de uma forma estrondosa sobre família. E eu tava lendo Gênesis 11, a respeito de Abraão. Sim. O Senhor convida Abraão, que é a partir dele, né? Ele tinha um pai, né, Terá, totalmente idólatra, né? E isso aqui é uma mensagem para quem talvez não teve um pai incrível, ou talvez nem conheceu o seu pai. O Senhor quer começar uma geração a partir de você. Como Ian disse, ele precisa que você esteja disponível. E o Senhor fez isso comigo, sabe? Eu lembro nesse dia eu comecei a chorar muito. Muito, muito. Eu lembro, cara, que eu chorava assim, de soluçar por algo que não existia nos meus olhos. Não existia. Mas o Senhor tá me entregando aquele dia e disse: eu quero começar a partir de ti uma geração. E é geracional, cara. Futuramente eu não vou estar aqui. Mas terão filhos Sim. dessa semente que foi plantada, né? E eu queria ouvir de ti, cara, da tua família, né? Eu vejo que é uma família maravilhosa e o Senhor tem algo incrível para nossa geração através das famílias. Amém, mano. Primeiramente, mano, assim, fico muito feliz de ver o que Deus ele fez contigo, particularmente, né? Porque a gente já é amigo já tem um Sim. tempinho, então Deus ele fez coisas na sua vida que o teu testemunho, ele é muito forte, mano, em relação ao que Deus ele te tratou, desde a tua adolescência até hoje. Da forma em que Deus ele te tratou e da forma que Deus ele te constrange até hoje, eu tenho certeza disso. E como tu falou, tu não se achava merecedor. E ninguém é, na verdade, né, mano? Sim. Nenhum de nós somos merecedores, né? De tanto amor que Deus ele nos entrega. Eu fico assim muito feliz porque Deus ele deu uma herança pra mim, pra minha esposa, que é algo que eu não tenho palavras assim, mano, pra expressar assim. Hoje eu consigo entender rasamente, tá falando, o amor de Deus pra humanidade, porque ele entregou seu filho. E eu acho que é uma das primeiras coisas que a gente acaba como pai entendendo, Com certeza, é o amor de cara. Deus. É o amor de Deus como pai para conosco. Eu falando isso pra um amigo meu, eu falei, cara,
você é apaixonado por Jesus, dá pra ver, tipo, ele prega, meu amigo Filipinho. E eu falei, cara, mas quando tu tiver o teu filho, quando tiver, meu irmão, aí tu vai entender de fato porque tu vai olhar e falou, eu não entregaria ele, né? Aí tu começa a se colocar um pouquinho e dizer, ele entregou seu único filho por mim. Eu não entregaria ele por ninguém, o meu, entendeu? E tu começa a se colocar nesse lugar, tipo, que amor estrondoso é esse de Jesus, de Deus. Como é que pode, né, mano? É, cara, assim, quando a gente resolveu, assim, a gente meio que planejou o Isaías. A gente tava no momento, eu vou contar isso aqui a primeira vez, em primeira mão. A gente tava num momento de crise no nosso casamento. E aí a gente teve um momento de estabilidade, que não, geralmente quase todos os casais Com certeza. eles têm. Tem um momento de crise. Mas só que aí acontece a questão da gente ter uma vida em oração para que possa ser fortalecido. Isso daí é normal. Geralmente acontece crises, isso é normal. O que não é normal é a gente se entregar para essas Sim, crises. sim, sim. E isso acontece porque somos seres humanos. E a gente brinca porque o Isaías, o significado dele é Deus é a minha salvação. E a gente brinca em que ele salva a gente todos os dias. E é uma criança em que Deus ele nos entregou. Foi um milagre que Deus ele nos deu. ah, em todos os detalhes, em questão de prover tudo pra gente, Deus ele proveu tudo. Tipo, como a gente costuma dizer, do nada. Coisas que Deus ele entrega pra gente, material, espiritual, tudo, tudo. Ele trouxe pra gente algo assim que não dá pra explicar, mano. E é Não- aí que a gente vê a mão de Deus, né, cara? Eu sempre, eu recebo muita coisa de Deus, cara. Muita, estava no nosso núcleo de casais lá da igreja, e aí eu compartilhei um pouquinho, falei, cara, meu casamento Deus me deu, pô. Deus me Sim. deu, o apartamento Deus me deu. Ele falou antes. Isso é muito louco. É, mano. Ele chegou antes. E cara, só eu e minha esposa sabia disso. E o Senhor, quando ele vem falar contigo, e essas experiências, acredito que tu já teve, como tu falou no começo lá, ele é detalhista. E Exato. faz questão de mostrar aquele que tá falando. Sim. Ele chegou com a gente e o irmão chegou, colocou a mão, vira de frente pro outro, orou por nós. Bem E legal essa aí, dinâmica. não, orou por nós, é tipo, ó, amém. Virou de frente de novo. Depois lá vem o irmão de novo. Aí, vira de frente de novo. O Senhor, pra provar que é Ele que tá falando com vocês, que tinha falado até então, o Senhor abençoa o casamento de vocês. Sim. Ele é louvado na relação de vocês. E o Senhor é, 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 vai prover o casamento Sim. dessa forma. E a gente, ok, vai prover, vai nos dar condição de fazer. O irmão foi, nessa que ele voltou, eu virei de frente de novo. E o Senhor tá falando também que ele vê vocês toda noite no sofá de vocês, fazendo lista de convidados. E nunca dá Cara, certo. Cara, que na hora, pô, dá vontade de chorar. E naquela hora te caiu em lágrimas. Foi como ele viu com o Natanael. Eu te vi embaixo da figueira. eu vi, eu te contemplei, né? É porque era só ele que tava lá. Só nós dois sabíamos daquilo. Naquele momento a gente. E ele falou: E vocês têm apartamento? Eu disse: Não. Pois é, eu vejo vocês no apartamento, o que vai dar pra vocês? E a gente. Não, aqui é surreal. Pra mim eu fico. Cara, a gente é muito incrédulo, sabe? E aí, o carro de você, pô, você vai trocar. E a gente, uau, o Senhor vai nos dar condição um dia pra fazer isso. Um Ele só quer dia. que vocês deem um passo. E há 5 meses atrás, eu tinha saído da banda que eu tocava. Eu tocava numa banda aí, do mundo e tal. E aí, o Senhor me convidou a largar, cara. E eu tentei barganhar com Deus. Eu Sim, falei, cara, vou ficar na igreja e vou ficar sim. ganhando meu dinheirinho ali. Um dia eu cheguei pra tocar, o Senhor disse, ó, tu não faz parte disso aqui. Larga. Eu lembro nesse dia, minha esposa lembra muito. Eu chorei, cara. Eu gostava muito, cara. Chorei. E aí o Senhor falou, pois é, nesse dia, tô te honrando. E o Senhor nos deu, cara. E eu, brincando no núcleo lá, né? Falei pro meu amigo lá, ele disse,
Cara, que legal. Quero servir esse teu Deus aí, hein? E esse Deus de impossibilidade, cara. Quem te serve. Sim, E o teu filho, assim, tu me contou, né, por alto, que ele foi um milagre. Tua esposa ficou 3 dias, né? sim. Internada. A Bianca, ela, assim, primeiro começar desde o princípio, né? O testemunho já começa pelo nome do Isaías. Já antes da Bianca, da gente saber que ela tava grávida, né? A gente recebeu o nome do Isaías. E uma das coisas em que que a gente tava meio que nesse impasse era disso, assim, quando é que vai ser? E eu brincava, né? Eu sou muito fã do Cristiano Ronaldo. Eu brincava com ela e dizia assim, olha, vou colocar Cristiano Ronaldo no nome dele. E Deus, ele pega num sonho e fala assim, no mesma noite em que eu tive esse sonho, eu tava na casa de um amigo meu, e no meu amigo eu falava com uma criança no colo, que ele tinha acabado de ter filho recentemente, falava que eu queria, e eu queria que Deus me desse um nome também, porque Deus tinha dado o nome pro filho dele também, então eu disse, Deus, eu quero também, e tal. E aí a Bianca já estava grávida, já estava já na nossa relação, a gente já estava de boa, estava bem e tudo. E a gente começou a planejar isso, Deus ele começou a planejar isso para nós. E Deus entregou num sonho assim, dizendo para mim no sonho, eu tava aqui em Belém, Uhum. incrível que pareça, tava aqui em Belém e eu falava assim para ela, arruma o Isaías pra gente levar pra tua mãe conhecer. E tipo, foi um milagre tudo, desde todos os detalhes. Chegamos no hospital. Foi muito engraçado, porque foi na véspera do aniversário dela, no dia 13 de janeiro. A gente chegou no hospital. Ela tava sentindo muita azia mesmo. Ele tinha muito cabelo, ele nasceu com muito cabelo. Então, quando ele nasce, é muito engraçado porque ela disse assim: Olha, eu vou só porque nesse dia eu não consegui comer nada. Tudo que eu comia, eu botava pra fora. Aí ela falou. Ela disse, eu fui só pegar meu remédio, olha meu remédio, eu voltei uma semana depois com ele já pra Cara, casa. Passou 3 dias sendo induzida, não teve dilatação, três não. dias Tipo, deram para ela através da endovenoso. veia e através de uma fita, que você coloca e vai direto no útero. E tentaram de todas as formas para fazer com que ela tivesse sendo induzida até para ela ter o parto normal, mas não teve dilatação nenhuma. Passou 3 dias sendo induzida, não conseguiu, foi que conseguiram fazer a cesárea nela. Aí o Isaías nasceu 2 dias depois do aniversário dela. Já Caramba, 3 dias, presente dela. já 3 dias no hospital e foi um negócio assim, mano, que foi Deus, porque quando ele já nasceu é, um pouco roxinho, já nasceu Caramba. ele já tava sofrendo no meio daquela situação. Mas foi um milagre, mano, por tudo que aconteceu, por todo o contexto que aconteceu. De o líquido dela já podendo ultrapassar a placenta e tudo, e poder chegar nele, tava muito ácido, porque ela não tava conseguindo comer, ela tava tendo muita azia. Ele nasceu uma semana antes do que era previsto. Então, tudo isso foi Deus, ele foi alinhando e foi provendo de todos os detalhes, mano. Que Deus faz, né, cara? Durante e depois da gestação foi sempre Deus, né? Ele foi Deus, mano, em cada detalhe. Maravilha. Bom, meu amigo, estamos no final de mais um podcast. Desde já eu queria agradecer tua disponibilidade, tá? Para abençoar nossas vidas. Amém, Eu mano. fui É muito honra. abençoado por esse tempo aqui e, como de costume, eu queria que tu deixasse uma mensagem para essa câmera aqui, tá? Para quem nos assiste. Nosso público ele é maioria cristão, né? Jovem, adulto, homem, mulher, idoso. Então, uma mensagem pro coração deles, em nome de Jesus. Amém. Gente, a prioridade nas nossas vidas, ela deve ser uma vida voltada para uma vida de oração. Porque foi aquilo que a gente conversou aqui. Quando conhecemos a Deus, o conhecimento de Deus é autoconhecimento. A partir do momento em que a gente entende que a nossa prioridade na nossa vida como Gregório Macknutt fala, que a oração ela é o pulmão, ela é o pulmão da vida, ela é algo que nos faz respirar, é algo que nos traz a vida, nos traz o fôlego de vida. E o relacionamento com Deus vai te trazer em todas as áreas da tua vida
aquilo que você almeja, se o seu projeto, se o seu estudo, até o lugar que você está inserido na faculdade, o curso que você está fazendo, seja de fato, convém com a vontade de Deus também. Porque às vezes o sonho pode ser seu, mas Deus tem um sonho maior para você. Mas você precisa priorizar a vida de oração, a vida de estar sempre buscando mais dele. O avivamento ele está aqui, agora. Ele está através do Espírito Santo. Então ele só precisa de uma coisa, disponibilidade de coração quebrantado. Somente isso. Quando nós estamos com um coração quebrantado, dizemos para ele que estamos disponíveis para viver o novo dele. Então, se disponha para que você possa viver esse novo, para que você possa viver o avivamento genuíno, que já acontece desde Atos 2, que ele já derramou sobre toda a carne. E receba isso hoje na sua casa, na sua família. Tenha um momento com a sua família, com Deus. Tenha um momento de culto com a sua família. Eu nem cheguei a comentar isso, eu quero comentar agora. O momento mais favorito no meu dia, o meu melhor momento é no momento que eu estou em oração com meu filho, que tem apenas 10 meses, que não compreende muitas palavras que eu falo, mas é aquilo que a gente acabou de falar, ensina a criança no caminho, é estando junto. Então, no momento que você estiver partilhando do pão, não partilhe apenas sozinho, não retenha só para você, compartilhe com a sua família. Priorize a vida de oração, não somente você, mas você e a sua casa. Glória a Deus. Muito obrigado, meu amigo. Amém. Eu queria já convidar você a nos seguir, né? O nosso podcast, Ian, ele é disponível em todas as plataformas digitais. Top. Eu costumo dizer que não é por falta de plataforma que a galera vai deixar de ser abençoada. Com certeza. Nós estamos no Spotify, nós estamos no Deezer, não tem mais o Google Podcast, né? Mas nós estamos no YouTube, no Amazon, enfim. Meu Top. amigo, onde você imaginar, nós estamos lá, tá? Então convidamos você a curtir, envia o nosso podcast para familiar, primo, papagaio, cachorro, amigo, seu pastor, a galera da tua igreja. Envia, nós temos os cortes também no nosso Instagram, no nosso TikTok e no nosso Bem, Facebook. Vai enviando pra galera, tem uns cortes que são sensacionais que a gente faz aqui especialmente pro seu dia. Dá um bom dia, galera, e toma, joga um vídeo lá, joga no grupo da família, da empresa. Vai abençoando, porque a evangelização, cara, ela parte de nós também. Sim. O Senhor chamou o Ian, mas te chamou também. Ah, eu não sei como eu vou evangelizar, eu não sei como fazer. Meu irmão, pega um vídeo desse, corta e joga no grupo da tua empresa, joga na tua família lá, dessa forma. Queria também convidar você a ser o nosso patrocinador. Isso aqui custa, tem um custo isso aqui, tá? E são pessoas que patrocinam de coração, tá? Queria convidar você a ser o nosso patrocinador. Vem com a gente, o Senhor vai te abençoar em nome de Jesus, tá? Fique com Deus, até o próximo episódio. Abraço, amém. Amém.